Eu não ia falar de política hoje, gente. Eu juro, eu não ia. Eu juro pra vocês, não era meta. A ideia não era. Hoje era aqui, ó, gravar. Ai, meus produtinhos. Mas não tem como. Não tem como. Eu acabei de ver um absurdo. E eu amo, eu fico triste. Mas vocês me dão conteúdo. O legislativo de Balneário Camboriú, a oposição de Balneário Camboriú me dá conteúdo. Eu gosto. Eu acho plausível, eu acho gostoso quando acontece isso. Eu acho maravilhoso. Poxa, vamos ter que conversar. A gente vai ter que conversar, não tem como. Eu sempre falo que o vereador Guilherme Cardoso, ele é o melhor vereador que se comunica na Câmara de Vereadores atualmente. Ele é o que melhor tem comunicação. Por quê? Porque ele mesmo faz a própria comunicação. E por quê? Porque ele é o mais rápido. Sim, o mais rápido dos vereadores na questão de produção de conteúdo. Ele não perde o timing da pauta. E aí, nessa de não perder o timing da pauta, ele entra em umas enrascadas. Ele começa a falar umas besteiras, não dá tempo de pesquisar. Ele gasta tanto tempo dele querendo produzir rápido, e esquece de fazer pesquisa, esquece de entrar, e aí entra uns perigos de um vereador inexperiente nesse caso. Mas não tem problema, vereador. Seu amigo Ed tá aqui para te dar um help, para te ajudar. Porque você falou de um assunto que meu amigo dessa seara aí dentro. Desse assunto eu tô por dentro. Afinal, nosso passado, Guilherme Cardoso, nosso passado nos condena. Então vamos para o que aconteceu. Guilherme Cardoso, seguindo as falas do prefeito de Itajaí, do mesmo partido, fez um vídeo falando que Balneário Camboriú também devia ser mais fiscalizador na questão, né, do cadastro único do Bolsa Família. Para quem não sabe, por mais seja o Bolsa Família um programa do governo federal, ele é regido municipal, ou seja, tem que ter uma gestão municipal. E como que eu sei tanto desse assunto? Porque eu já fui coordenador do Bolsa Família. Lá com meus 21 anos de idade, lá quando eu era magro, lá quando eu tinha dreads até a bunda. Quem lembra dessa época? Pois bem. Então, se tem um assunto que eu amo falar, é sobre renda. E quando a gente fala de renda, a gente fala de Bolsa Família. Quando a gente fala em vulnerabilidade financeira da sociedade, a gente fala também de Bolsa Família. E é por isso, inclusive, que eu amo tanto trabalhar com a feira, porque eu entendo que a feira é uma continuidade disso. A feira é uma continuidade de tudo que eu aprendi lá quando eu fui coordenador do Bolsa Família. E é sobre isso que a gente precisa conversar. E aí entra o ponto. O vereador Guilherme Cardoso usou um exemplo que em Balneário Camboriú, por exemplo, existe pessoas em situação de rua recebendo o Bolsa Família. Só que, sim, vereador, o Bolsa Família é feito para pessoas que estão em vulnerabilidade financeira. Nada mais, vamos para a lógica aqui, nada mais do que pessoas em situação de rua ter o quê? Vulnerabilidade financeira. Boa, isso aí, você entendeu. Mas tem um detalhe, não é nem questão que, mas está desatualizado. Sim, porque elas são pessoas em situação de rua. Elas recebem o benefício e depois é retirado a partir do momento que não é atualizado o cadastro único. É automático. Entendeu? Basicamente funciona da seguinte forma: de qualquer forma, qualquer pessoa, para ganhar qualquer benefício do SUAS, Sistema de Assistência Social, precisa estar no cadastro único. Precisa estar. E entra várias coisas além do Bolsa Família. É necessário entender o que é o cadastro único antes da gente poder falar algumas coisas como essa. E aí eu entendi o seu critério, mas temos que ver se elas estão na cidade. E pode não estar. E é por isso que é um programa do governo federal. Automaticamente, essas pessoas, mesmo estando pessoas em situação de rua, aonde essas pessoas estiverem, se elas voltarem para a sua cidade ou não, elas podem se atualizar na sua cidade para continuar com o benefício, porque é do governo federal, é do Brasil. Não há necessidade, não tira dos cofres municipais, mas é do Brasil. Sim, vereador municipal. A questão é que, veja bem, a pessoa em situação de rua, ela identificada pela renda dela, a renda dela é baixa aonde ela estiver. O cadastro único que é regido municipalmente não indifere na vida dela nesse ponto. Então não há necessidade de corte. O senhor ainda não entendeu essa parte. A questão, nobre vereador, que você precisa entender, e todos nós precisamos entender, é que o cadastro único é de uma grande importância para a assistência social de qualquer cidade. Porque é através do cadastro único que o governo federal, lá em cima, identifica quais são as cidades que estão passando com problemas, com pessoas em situação de rua, porque está no cadastro único, com pessoas em vulnerabilidade,
com crianças que não vão para a escola. As pessoas que demonizam, como falas que eu estou ouvindo, demonizam o Bolsa Família, não entendem a importância do Bolsa Família para a educação. Porque através do Bolsa Família, a pessoa não recebe Bolsa Família se os filhos dela não estiverem na escola, se não tiver com frequência alta, se os filhos dela não tiver com vacinação em dia. Então, antes de demonizar o Bolsa Família e falar isso aí, tem que cortar a Bolsa Família da galera, entenda a importância disso e seja mais consciente na hora de falar sobre esse tipo de assunto. Porque o Bolsa Família, meu amigo, esse aí muda a vida de muita gente. Então, a maior coisa que eu posso falar pra gente concluir isso aqui é que de vez de vocês ficarem com campanha do vamos cancelar Bolsas Famílias, vamos fiscalizar e passar pente fino no Bolsa Família, vocês deveriam fazer campanhas, assim como eu fiz quando eu era coordenador, de estimular as pessoas a ir se cadastrar no cadastro único, porque quanto mais pessoas no cadastro único, melhor a distribuição de renda do SUAS na cidade, ou seja, o governo federal identifica que precisa mandar mais recursos para a cidade, e vocês deviam fazer uma campanha de pessoas se cadastrarem, porque muitas pessoas que estão lá na rua não sabem, porque conhecimento é poder. As pessoas não têm conhecimento que elas têm direito ao Bolsa Família. Então a pessoa tá lá pedindo dinheiro. Cara, eu sempre faço isso. Você tá pedindo dinheiro, mano, você tem direito ao Bolsa Família. Fome você não vai passar. O Bolsa Família é pra você, é pra você. Entende? Então, assim, de vez uma campanha de demonização, deveria ser de incentivo às pessoas a se cadastrar. Eu acho que é assim que eu concluo minha fala. E eu sei que eu falei que ia concluir minha fala, mas eu falo tudo isso quando eu falo de Bolsa Família, a importância do Bolsa Família, porque eu fui uma criança que recebeu o Bolsa Família. Eu estudava no CAIC Ayrton Senna, quando eu recebia o Bolsa Família. E o Bolsa Família tinha uma grande diferença na minha vida. Uma grande diferença na minha vida. A minha mãe é missionária a vida dela toda. Eu não tinha renda em casa. Os meus irmãos não tinham renda em casa. Eu me lembro que cada um de nós, se não me engano, recebia na época 50, 60 reais de Bolsa Família. E isso era muito importante para nós em casa. Afinal, eu sou de uma família que não tinha renda. Afinal, minha mãe era missionária. Então, sim, vereador, o Bolsa Família tem uma diferença gigantesca na vida das pessoas.